Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? É uma alegria nós estarmos aqui na presença de Deus. Levante as suas mãos, vamos fazer uma oração e vamos deixar o Senhor tocar em nós. Nós precisamos do toque de Deus, né, irmão? Feche os olhos. Você que chegou aqui meio triste, você que chegou doente, a mão de Deus te toca aqui. Então oramos ao Senhor. Grande Deus e eterno, santo, poderoso e eterno Pai, nós estamos na Tua presença, meu Deus, e nós estamos bem certo, Pai, que o Senhor está neste lugar. A Tua presença é real em nossas vidas, Pai. Aqui nós estamos Te louvando, aqui nós estamos glorificando o Teu nome, aqui nós estamos Te exaltando, Pai. Ó Deus, nós Te agradecemos, porque o Senhor está conosco, Pai. As Tuas mãos é fiel para com as nossas vidas, e nós clamamos ao Senhor nesta noite, Pai. Visita cada pessoa que aqui está, visita cada jovem, visita cada família com a Tua mão, Pai. Ó Deus, nós não sabemos como cada pessoa chegou, mas Tu sabe, Tu conhece, meu Deus, como os Teus filhos estão na Tua presença, Pai. Mas nós estamos para Te adorar, estamos para Te buscar, estamos para glorificar o Teu nome, Pai. E aqui nós estamos, meu Deus, para apresentar as nossas vidas diante das Tuas mãos. Olha, meu Deus, para os nossos corações, olha para dentro de nós, ó Pai. Ó Deus, encontra em nós, Senhor, ó Deus, um verdadeiro adorador, que possa Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Aqui nós estamos, Senhor, para clamar a Ti em adoração, Pai, independente, Senhor, do que nós estamos vivendo, independente, Senhor, do que nós estamos passando, Pai, independente, Senhor, da luta que estamos vivenciando, mas nós queremos, Pai, elevar a Ti a nossa adoração. Vai orando, igreja. Queremos apresentar a Ti, Pai, a nossa adoração, Senhor, a nossa oração, Pai, porque Tu és o Deus exaltado sobre o céu e sobre a terra, independente, Pai, do que nós passamos ou deixamos de passar, Senhor, o Teu nome é glorificado. Tu és Deus, Pai, Tu és Senhor sobre as nossas vidas, e nós Te adoramos neste lugar, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, Pai. Tu é maior do que doença, Tu é maior do que cansaço, Pai. Tu é maior do que as nossas fadigas, Tu é maior, Senhor, do que as nossas, Pai, as nossas dificuldades, Senhor. Tu é maior, meu Pai, do que, Senhor, os desafios do mundo, Pai. Tu é maior do que o nosso inimigo, Pai. E aqui nós estamos, Senhor, para glorificar o Teu nome. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te louvamos neste lugar, meu Pai. Nós Te exaltamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Ó Deus, ó Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que Te busca encontra, Pai, e nós estamos buscando a Tua face em oração, Pai, neste lugar, Senhor, nessa casa, Pai. Ó meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, fazendo menção do Teu nome. Vem com a Tua glória, vem com a Tua presença, vem com a renovação, Pai, sobre cada crente, Senhor. Aquele que chegou triste, desanimado, aflito, alegra o coração dele, Senhor, alegra o coração dela, Pai, vai alegrando a sua vida, Senhor, e traz o avivamento, Pai, traz a presença do Espírito Santo sobre a vida deste homem. Vai orando, igreja, sobre a vida desta mulher. Nós precisamos do avivamento, Pai. Olha aí, o Teu filho precisa. Acende, Pai, a chama nos corações. Vai acendendo a chama agora, Pai, a chama da palavra, a chama da oração, Pai, a chama da adoração, Senhor. Ó meu Pai, nós precisamos, ó Pai, manter a chama acesa em nossas vidas, Senhor. Alamai, andeias,
sei, e calabandaramastei, alai caivasteka, inderremasei. Espírito Santo de Deus, Pai, venha sobre a tua noiva agora, vem sobre os teus filhos agora, Senhor, e vai, meu Pai, restaurando, restaura as forças, Pai, tem a fortaleza do meu irmão, tem a fortaleza da minha irmã, tu é, meu Pai, o alicerce. Vai clamando agora, igreja, clama por força. O Deus da restauração está neste lugar, vai restaurando, Senhor. A tua palavra diz, ó Pai, no livro de Isaías, diga para o fraco que ele é forte, diga para o fraco que ele é forte. Também no livro de Isaías diz, consolai, consolai, consolai o meu povo, ó Deus poderoso. Olha aí a tua igreja, Pai, a tua igreja não pode, Senhor, ficar desamparada, desconsolada, Senhor. O Senhor mandou o teu Espírito Santo, ó meu Deus, o Senhor, ó meu Deus, quando o Senhor foi ao céu, o Senhor disse, meu Deus, ao seu discípulo, eu não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador. Ó Deus, ó Pai, a tua igreja, Senhor, ó Deus, ó Pai, ela tem um Consolador, que é o teu Santo Espírito. Agora venha sobre nós, ó Pai, restaura nossas vidas, prepara o coração da tua igreja para receber esta palavra. Aquele que está em casa desanimado, toca na vida dele, Senhor, restaura a vida dele, para que ele se levante, Senhor, e possa estar na tua casa, na casa de oração, Senhor, a mesma alegria que o salmista, meu Pai, possuía, quando ele escreveu, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém. Ó Deus poderoso, os nossos pés pararam no lugar certo, Senhor, junto às tuas portas, ó Pai, e aqui nós estamos te adorando, Senhor. Alegra o coração do teu povo, alegra o coração da tua igreja, ó meu Deus, ministra essa palavra que será entregue agora ao coração da tua noiva. Me usa com autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, abra aí a tua Bíblia, ainda em pé, toda a igreja em pé, no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus, diminui mais o fundo. Glória a Deus. Glória a Jesus, está ótimo. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Diminui mais um pouquinho aí o fundo, isso. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Irmãos, eu estava meditando na santa palavra de Deus, e o Espírito Santo me conduziu para que eu trouxesse essa palavra. E esta mensagem, irmão, é de alerta de Deus para nós. Nós muito falamos sobre bênção, falamos sobre família, falamos de vários assuntos. Mas o assunto da volta de Cristo precisa ser falado. Jesus, ele está voltando, irmão. E parece que quanto mais se passa, quanto mais vai passando os dias, parece que a palavra da volta de Cristo fica mais distante de nós. Parece que a cada dia nós ficamos mais longe do céu. E nós precisamos, isso precisa ser diferente. Quanto mais se passa, mais a gente tem que estar próximo do céu, próximo de Deus. Então, abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Quem encontrou a palavra, diga amém. E eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra
se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai, fala com a tua noiva, fala com teu povo, fala com teus filhos, fala conosco em nome de Jesus. Pode tomar o assento, deixa o Espírito Santo falar com você. Queridos e amados irmãos, quando nós falamos sobre a volta de Cristo, nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. E nós sabemos que o arrebatamento da igreja é uma realidade que a Bíblia apregoa. Nós sabemos que Jesus ele vai voltar. Jesus ele vai retornar para buscar a sua igreja. E nós sabemos, irmãos, que a realidade da volta de Cristo não é uma teoria, não são meras palavras. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7, nós temos uma afirmação bíblica, dizendo que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, até mesmo aqueles que lhe penduraram na cruz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E aqui neste versículo nós temos sim, e nós temos um amém, porque isso prova que Jesus ele vai voltar. Essa palavra ela é afirmativa, e eu quero pregar aqui sobre 5 condições para sermos arrebatados. 5 condições que a Bíblia nos mostra que nós devemos ter para nós sermos levados pelo Senhor. Mas antes de eu falar dessas 5 condições, eu quero falar sobre 5 afirmações da volta de Jesus. A Bíblia ela está cheia de afirmações, mas eu as separei apenas 5 para que nós pudéssemos falar aqui. A primeira afirmação que Cristo vai voltar, nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8, aonde nós lemos que a palavra diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E o versículo 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. O versículo 8 está afirmando que ele vai vir, irmão. Ele vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja. A segunda afirmação da volta de Cristo, nós encontramos em Apocalipse 22, abre a Bíblia, versículo de número 12, que diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, esse texto de Apocalipse 22, 12 diz: eis que cedo venho. Jesus ele vai voltar, Jesus ele vai retornar, e com ele está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. A terceira afirmação da volta de Cristo está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 3. Quando Jesus ele fala do céu, ele fala da casa do Pai, ele diz: eu vou preparar lugar. E se eu for e eu preparar lugar, eu virei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vós esteja também. Jesus estava falando do céu, e ao dizer que na casa do Pai há muitas moradas,
Então, se ele foi preparar moradas, não é apenas para ele habitar no céu com os seus anjos, mas também com a sua igreja. Ele foi preparar lugar, e ele afirmou: se eu for e eu preparar lugar, eu virei outra vez. E qual é o propósito desta volta de Cristo? Para levar a sua igreja, para que aonde ele esteja, a igreja esteja também, irmão. Agora, a quinta afirmação da volta de Cristo está em Mateus capítulo 24, versículo 42. Jesus estava ali, irmão, antes dele ser entregue na mão dos malfeitores. Ele vai dizer para os seus discípulos: portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. E Jesus, ele vai dar aqui, irmãos, o que vai acontecer naquele dia. Ele vai dizer: após a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E o versículo 31 ele diz: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e ele vai reunir os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31. E Jesus também deixou um alerta, irmão, que naquele dia vão estar dois no moinho, um será levado e um será deixado. Também Jesus disse que naquele dia estarão no campo, dois estarão, um será levado, outro estarão deixado. Dois estarão na cama, um será levado e outro será deixado. Você pode ver que dentro desta comparação, Jesus está dando um exemplo tanto do arrebatamento de dia quanto do arrebatamento à noite, por causa do fuso horário. E tudo vai acontecer no mesmo instante, irmão, no mesmo momento. Os países que estarão de dia, será de dia, os países que estarão de noite, serão de noite, mas tudo acontecerá no mesmo momento. E a igreja será levada, irmão, a igreja será tirada da terra. E nós sabemos que a palavra arrebatamento vem de raptura, de raptar, tirar da terra com violência. Deus, ele vai tirar o seu povo da face da terra. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, a palavra diz: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por que a igreja tem que guardar? Porque a igreja, ela é adornada, ela é a noiva, e ela possui riqueza. A igreja é uma noiva preparada, irmãos. Eu tenho certeza, você que é homem, quando você foi casar, você se preocupou muito em não encontrar qualquer pessoa. E no dia que você foi casar, a sua noiva, ela se preparou, ela se arrumou. Assim mesmo é a noiva de Cristo. Ela precisa estar preparada, adornada. Porque o Senhor não vai casar com uma noiva desdentada, despenteada. Quem está comigo, levante a mão. Uma noiva despreparada. O Senhor, ele quer uma noiva pronta, irmão. Olhe para mim. Ele quer uma noiva adornada. E é por isso que a igreja tem que guardar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E hoje a gente vê muitas pessoas deixando levar a sua coroa, abrindo mão da vida com Cristo por qualquer razão, por qualquer coisa. As motivações das pessoas hoje está na igreja, não é mais o céu, irmão.
Pessoas estão motivadas hoje na igreja por outras razões, menos em morar com Deus. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmãos, e a igreja precisa guardar o que ela tem. E eu separei 5 coisas que nós devemos guardar. Anota aí. 5 coisas que nós devemos guardar. A primeira coisa que eu tenho que guardar, para eu não perder a minha coroa, se chama fé. Eu tenho que guardar a minha fé. Eu tenho que me cultivar, vivendo uma fé verdadeira em Deus. Há uma palavra na Bíblia, quando o Senhor vier, será que Ele vai achar fé na terra? Será que Ele vai achar nós fervorosos, servindo a Ele com verdade, com temor e com obediência? Então nós devemos guardar a nossa fé. Abra a tua Bíblia em Romanos 5, versículo 1 e versículo 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos continuar cultivando esta fé, pela qual nós fomos justificados, irmãos. E através disso nós temos paz com Deus. A segunda coisa que nós devemos guardar se chama santificação. Irmãos, a definição de santificação é nós viver uma vida separada para Deus. É nós viver uma vida santa para Deus, fazendo aquilo que agrada tão somente ao Senhor. Em Hebreus 12, versículo 14, vai dizer: segui a paz com todos, que faz parte da santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, irmãos. Agora eu preciso dar um alerta aqui. Ninguém se santifica para ser salvo, mas pelo fato de eu ser salvo, eu me santifico. Eu preciso entender isso. Eu não me santifico para eu ser salvo, mas pelo fato de eu ser salvo, por isso eu me santifico. Quem entendeu, levanta as tuas mãos. Então o salvo, ele tem uma vida santificada em Deus. O salvo, ele tem uma vida de santidade, fazendo o que agrada ao Senhor. A terceira coisa que eu tenho que guardar, para eu não perder a minha coroa, se chama vértice. Diga comigo, vértice. Diga bem forte, vértice. Apocalipse 16, versículo 15. Leia comigo. Apocalipse capítulo 16, versículo de número 15. Diz a palavra de Deus, ó: e eis que venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja as vossas vergonhas, irmão. Irmão, nós temos que guardar a nossa veste. Eu sei que roupa ela não salva, mas a Bíblia ensina como o cristão deve se vestir. Sim ou não? Sim. A roupa não salva, mas a Bíblia orienta como é a forma que o cristão se veste. Ele não pode andar nu, irmão. Diga comigo, ovelha tem lã, irmão, para cobrir a pele. E a nossa lã é a nossa roupa. E nós temos que guardar as nossas vestes para que nós não andemos nu e não se veja a vossa vergonha. Então o cristão tem que manter essa parte também. Irmãos, o cristão precisa guardar também o seu coração. João capítulo 14, versículo 1. A gente precisa guardar o nosso coração. A Bíblia diz que do coração produz todo tipo de males, adultério, malícia. E a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso, irmão. É por isso que a gente não pode se deixar ser conduzido pelo coração. Por isso que a gente não pode ser conduzido por sentimento. Porque o teu coração, ele mostra a você que aquilo é correto, mas o coração é enganoso, irmão.
E a gente não pode ser guiado pelo coração. A gente tem que ser guiado pela palavra de Deus. A quinta coisa que eu tenho que guardar para eu não perder a minha coroa, olhe para mim, se chama palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração, irmão. Salmo 119, versículo 11. O salmista ele vai dizer, ó, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E há uma palavra de alerta para o jovem. Como é que o jovem vai manter o seu caminho puro? Observando segundo a sua palavra. Que nós queremos ter um caminho puro, devemos seguir a orientação da palavra. Olhe para mim agora. Repita comigo, eu tenho que guardar a minha fé. Eu tenho que guardar a santificação. Tenho que guardar as minhas vestes, o meu coração. E guardar a palavra de Deus no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Porque o que vai me proteger da vida errada não é a unção, irmão. A unção não impede de ninguém cair. Quem já viu pessoa com muita unção que caiu? Quem já viu? Porque a unção não protege, irmão. O que vai proteger o homem da queda, do erro, não é a unção que ele carrega, mas o temor que ele tem da palavra de Deus. É o temor da palavra de Deus, o temor que é o princípio da sabedoria. Eu posso ter unção, irmão, passando da minha cabeça, mas se eu não tiver temor, não adianta nada. Eu tenho que ter temor de Deus no meu coração. Agora eu quero pregar sobre as 5 condições para sermos arrebatados. Irmão, existem 5 condições na Bíblia, existe. A primeira condição para sermos arrebatados, só será arrebatado quem nascer de novo da água e do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, Jesus, na conversa com Nicodemos, ele vai dizer, Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. Porque aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Se não pode ver, não pode entrar. Então, irmão, para ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo da água e do Espírito. E nascer de novo não é simplesmente passar pela água do batismo, não, irmão, é ter uma vida regenerada em Deus, ter uma vida transformada em Deus, nascer de novo da água e do Espírito, para que nós possamos sermos arrebatados. Irmão, só será arrebatado os que se tornarem nova criatura. Deus não vai levar ninguém ao céu que ainda é uma velha criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, marca na tua Bíblia. A Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura é. E o que prova que eles são uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele enganava, ele não engana mais. Se ele traía a mulher, ele não vai trair mais. Se ele era um sem vergonha da vida, ele não vai ser mais, porque as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo na sua vida. Levanta a tua mão e dê glória. Então só será arrebatado os que se tornarem uma nova criatura, irmão. É por isso que a palavra alerta que não é para nós viver o velho homem mais, irmão. O velho homem era fuxiqueiro, era fofoqueiro, gostava de brigar, resolvia as coisas no braço, era ou não era? Mas o novo homem não, irmão. O novo homem não anda mais, não resolve mais as coisas na força do braço. Resolve agora em Deus, irmãos. A terceira condição para sermos arrebatados, só será arrebatado os que perseverar até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 13 vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo, irmão.
Não pense alguém que aceitou Jesus e passou 1 ano, 2 anos na igreja e Deus vai lembrar dessa criatura e vai salvar ele. Não vai. Irmão, só vai ser arrebatado aqueles que se perseverar até o fim. Olhe dentro dos olhos azuis do irmão e diga: persevere, irmão. Você tem que perseverar. Nós temos que perseverar até o fim. Não é simplesmente aceitar Jesus, passar um tempo na igreja e achar que nós já estamos salvos. Nós temos que perseverar até o fim. Levante a tua mão, porque é Jesus que vai nos levar, irmão. E quando Ele vier, Ele quer achar nós na presença dEle. Ele não quer encontrar nós no bar, encontrar nós em outros lugares. Ele quer encontrar nós na sua presença. Então nós temos que perseverar até o fim. Irmãos, a quarta condição para sermos arrebatados está em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Só será arrebatado os que tiverem o nome escrito no livro da vida. E aquele que não foi achado o nome escrito, vai ser lançado aonde? Foi lançado no lago de fogo, irmão. Então, para ser arrebatado, tem que o nome estar escrito no livro da vida. Irmão, Deus disse para Moisés: Moisés, aquele que pecar, eu risco do meu livro. Deus disse para Moisés: Moisés, aquele que pecar, eu riscarei do meu livro. É por isso que a gente tem que manter a nossa vida santa em Deus, irmão, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Quando Jesus mandou os 70 fazer a missão, e eles começaram a expulsar demônios, e eles voltaram ali alegres, porque Deus manifestou o poder na vida deles e no ministério. A Jesus, eles disseram: mestre, nós se alegramos, porque os demônios nos submetem a nós. Aí Jesus disse: não se alegre por causa disso, mas se alegre porque o nome de vocês estão enrolados nos céus. Levante a tua mão. A nossa maior alegria é saber que o nosso nome está escrito no céu, irmão. Agora, a quinta condição para sermos arrebatados está em João capítulo 13, versículo 8. Só será arrebatado os que forem lavados no sangue do Cordeiro, irmão. Aqueles que forem lavados no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Então essas são as 5 condições para sermos arrebatados, irmãos. A gente precisa nascer de novo da água do Espírito, precisa se tornar uma nova criatura, precisa perseverar até o fim, precisa ter o nome escrito no livro da vida e precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. Levanta a tua mão. Irmão, a gente não vai ser arrebatado, olhe para mim, porque simplesmente eu estou na igreja. É essa a ideia que vem na cabeça de alguém. Não, eu estou simplesmente na igreja, Deus não vai me levar para o céu porque simplesmente eu sou um pastor, eu visto um terno preto bonito desse aqui. Não, Deus não vai me salvar por causa disso. Eu não sou salvo pelos meus méritos, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu represento, mas eu sou salvo por aquilo que Ele fez e pelas condições que Ele impõe na sua palavra. Quem está comigo, levanta a tua mão. É por isso que a gente não pode se enganar, irmãos. Quantas pessoas vivem uma fé achando que no dia da volta de Jesus, Jesus vai ter pena de alguém, vai levar alguém por pena. Não vai. Não adianta eu achar que eu sou bonitinho de Jesus, o lindo de Jesus. Se eu não tiver uma vida santa, eu não irei, irmão. Eu vou ficar. Quem está comigo, levanta a tua mão. Então a gente precisa entender que a gente precisa estar preparado. Quem recebe essa palavra, levanta a tua mão. Que Jesus está voltando, irmão.
Jesus, ele vai voltar. E o tempo de se preparar não é quando a trombeta tocar. Alguns acham na cabeça, Jesus vai dizer assim, ele vai olhar para Jesus e dizer: Jesus, me dá aí 10 minutinhos que eu ainda vou me arrumar aqui. Isso não vai acontecer, irmão. A gente precisa estar preparado. Quem está comigo, levanta a tua mão. A gente precisa estar com a nossa lâmpada acesa. Você lembra que a parábola das 10 virgens, que é um exemplo de um casamento judaico, Jesus está usando o exemplo de um casamento judaico para trazer uma lição para a igreja. E ele traz o exemplo das 10 virgens, que quando uma moça ia casar no casamento judaico, num período ali de 7 dias, qualquer momento ali a moça tinha que estar preparada, porque durante aquele período, qualquer momento o noivo poderia vir. Poderia vir de manhã, poderia vir de tarde, poderia vir de noite, poderia vir de madrugada, e ela precisava estar preparada. Irmãos, geralmente quando a noiva ia, eles preparavam 10 virgens que iam na frente da noiva, iluminando o caminho. E aquelas virgens precisavam estar com as suas lamparinas acesas. Elas precisavam estar com azeite na sua lamparina. Mas o que aconteceu? 5 eram prudentes. A Bíblia diz que elas eram prudentes. Elas prepararam a sua lâmpada. A lâmpada estava preparada, tinha azeite. E além da lâmpada estar preparada, o que elas tinham a mais? Ela tinha azeite de reserva. Agora, aonde está, irmãos? Aonde está o erro? Aonde está o erro da vida das nécias? Por que a Bíblia chama ela de nécia ou de loucas? Porque elas tinham lâmpada, tinham azeite, mas não tinham de reserva. Elas estavam esperando como as prudentes. Elas estavam no lugar que as prudentes estavam. Elas estavam esperando o mesmo noivo que as prudentes estavam esperando. Não era outro noivo, era o mesmo noivo. Mas a diferença é que as 5 prudentes tinham azeite de reserva. E as loucas, as nécias, elas não tinham azeite de reserva. Quem está comigo, levante a mão. Agora o maior erro das nécias foi quando o mensageiro veio gritando: eis o noivo, saia ao encontro. Irmãos, essa voz, eis o noivo, hoje simboliza a voz dos pregadores, a voz dos mensageiros que estão dizendo: eis o noivo, Jesus vai voltar, Jesus vai retornar. E ali veio aquele mensageiro dizendo: eis o noivo, e elas se levantaram, porque todas estavam adormecidas. Todas adormeceram, tanto quem tinha azeite como quem não tinha de reserva adormeceu também. Mas você vai perceber que quando elas ouviram a voz do mensageiro, elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Foi neste momento que as nécias perceberam que as lâmpadas já estavam se apagando. Diga comigo, aí que está o perigo, irmão. Olhe para o irmão e diga: aí que está o perigo. Elas perceberam que o azeite estava faltando quando o noivo já estava vindo. Depois que o aviso foi dado, que elas se levantaram, aí que elas perceberam que a lâmpada estava se apagando. E elas perceberam que a lâmpada estava apagando. As nécias, apesar de elas serem nécias, ela tinha percepção da falta do azeite. Que elas olharam para a lâmpada e viram que estava acabando. E elas olharam para a prudente e viram que as prudentes tinham azeite e disseram: olha, dai do teu azeite para nós. E ainda disseram o motivo ainda: dá para nós. Por quê? Porque a nossa lâmpada está se apagando. Já que vocês têm azeite de reserva, dá para nós, irmão. Aí que está a prudência das 5 prudentes. Olha a prudência delas. Elas eram tão prudentes que você vai perceber a prudência nisso aqui. Na palavra delas, ela vai dizer: olha, nós não podemos dar. Porque se a gente dá do nosso azeite, vai faltar para nós. Olha a prudência, irmão.
Irmão, quem é prudente não fica dando nada de graça para ninguém. Quem está comigo, levanta a tua mão. E isso serve só para o mundo espiritual, não. Serve também para o mundo físico. Pessoa prudente não sai dando nada de graça para ninguém, não. Quem está comigo, levanta a tua mão. Elas disseram: se nós der para vocês, vai faltar para nós. Vai faltar para nós. Eu já vi, irmão, pessoas dizendo, uma pessoa disse assim para mim: pastor, o senhor tem que fazer caridade. Pega tudo que é seu, o senhor dá para os outros por aí, para comprar alimento. Vai faltar para mim, sim ou não? Sim ou não, irmão? Foi isso aí que é a falta de imprudência. Quem está comigo, levanta a tua mão. Jesus, ele vai dizer que os pobres sempre vão existir. Mas você pode pegar milhões de cesta básica e dar todo mês, ainda vai continuar tendo pobre no mundo. Sim ou não? Porque Jesus profetizou que os pobres sempre vão existir. E a gente precisa entender, irmão, na vida espiritual a gente não pode dar o que nós conquistamos de Deus, principalmente o nosso azeite em Deus. Levanta a tua mão. Você já viu aquele crente, irmão, que ele quer viver do azeite dos outros? Quem já viu? Ele não quer vir para a igreja, ele não quer orar, ele não quer consagrar, ele não quer obedecer. E é um crente 6 horas lá por mim. Oro não, vem orar aqui. Que ele quer viver do azeite dos outros, irmão. Quem está comigo, levanta a tua mão. E a gente que é prudente, a gente não pode dar do nosso azeite, senão vai faltar para nós. Quem está entendendo, levanta a tua mão. Irmãos, a gente precisa lutar para que nós possamos conservar a nossa vida 100% na presença de Deus. E com azeite, irmão, para que não venha faltar para nós. O que Jesus quer ensinar na parábola das 10 virgens, das virgens, ele quer ensinar sobre a prudência e a insensatez. E a gente precisa estar preparado. E a Bíblia diz que aquelas que estavam preparadas, o que aconteceu com elas? Elas entraram para as bordas. E depois que elas entraram com o noivo, fechou-se a porta. Diga comigo, fechou-se a porta. Agora, as nécias, elas saíram para comprar azeite. Quando elas voltam, a Bíblia diz que elas conseguem o azeite. Mas quando elas voltam, a porta já está fechada. A porta já está, diga comigo, a porta já está fechada. Irmão, o erro das nécias foi querer comprar o azeite na hora errada. Elas só quiseram buscar azeite depois que o noivo chegou. E depois que o noivo chega, não tem mais tempo. E elas foram lá ainda bater, irmão, ó. Ainda tiveram a coragem de ir lá na porta e bater. E pedindo para o noivo deixar elas entrar. O noivo vai dizer: eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Porque ele realmente não conhecia, irmão. E a gente não pode viver na igreja apenas por as coisas que a gente pode fazer em Deus. É por isso que a palavra diz naquele dia, vai chegar a gente dizendo assim, ó: eu revelei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome. Mas o que ele vai dizer? Aparta de mim, porque eu não conheço vocês. Porque unção, irmão, olhe para mim, a unção não é prova de salvação. Quem está comigo, levante a mão. E a gente precisa estar preparado. E Paulo vai dizer que no abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. O Senhor vai enviar o seu arcanjo com som de trombeta. Primeiro os mortos que dormem no pó da terra ouvirão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor. Quem pode levantar as mãos e glorificar este Deus por essa vitória? Jesus vai voltar. Jesus vai arrebatar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados, irmão. Precisamos estar pronto. Quem recebe essa mensagem de Deus, levanta a tua mão.
Eu quero dizer algo aqui, isso serve também para mim. Não venhamos viver na igreja por motivações erradas. Irmão, não viva em igreja porque você toca bateria, não. Eu não estou aqui porque simplesmente eu sou um pastor. Antes de eu ser um pastor, eu sou um salvo em Cristo Jesus. E nós estamos aqui por um objetivo maior. É nós morarmos com o nosso Deus. Levante a tua mão. Só quem recebe essa palavra, levanta a tua mão. Para nós morarmos com o nosso Deus, irmãos. Jesus vai voltar. Não perca o seu tempo, irmão, se embaraçando com as coisas deste mundo, com coisas que não agradam o Senhor, porque devemos estar preparados. O que a palavra diz? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E essa preparação, ela é pessoal. É nós que devemos se preparar. É eu que tenho que olhar para mim mesmo e me preparar. É eu que tenho que guardar o que eu tenho, para que ninguém venha tomar a minha coroa. Quem pode levantar as tuas mãos? A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Aquele que se esforçar vai tomar posse dele, irmão. Não adianta a gente querer salvar a filha encosta da gente, que não vai conseguir. É individual. Eu não salvo a minha esposa, nem a minha esposa me salva. Você não salva o seu esposo e nem o esposo lhe salva. Cada um tem que fazer por si, irmão. E Jesus, ele faz por todos. Quem recebe essa palavra, levanta a tua mão. E olha que a palavra diz: eis que eu venho com as nuvens, e todo olho vai ver. Todo olho vai ver. Todo olho vai contemplar. E todas as tribos da terra se lamentarão. E a gente precisa estar preparado. Fique em pé agora. Eu quero fazer uma oração. Só aqueles que entenderam esta mensagem, você vai orar comigo. Você vai buscar a presença de Deus comigo agora. Eu não estou aqui para julgar ninguém, que eu não tenho essa capacidade. Mas se nós estamos errando, vamos buscar firmeza em Deus, irmão, nesta noite. Feche os teus olhos, liga aí o teu pensamento com Deus, liga o teu coração em Deus aí agora. Vamos orar. Se nós estamos falhando, errando, o Senhor vai nos visitar aqui agora. O Senhor vai olhar para dentro de nós. Senhor, olha para dentro de nós. Olha para dentro de mim, Pai. Olha para a minha vida, Senhor. Senhor, nós apregoamos a Tua palavra. Essa palavra não é um alerta só para a igreja. É um alerta também para mim, que eu faço parte da igreja. Ó Deus, prepara as nossas vidas, Pai. Se nós estamos errando, se nós estamos falhando, se nós estamos indo em contrário do que a palavra nos diz, vem nos ajudar, meu Pai. Nos ajuda a nós andar em temor, ajuda a nós andar em obediência, ajuda a nós andar em compromisso contigo, Pai. Coloca temor e tremor em nossos corações. Coloca, meu Pai, temor e tremor no coração da Tua igreja. Senhor, o Senhor vai voltar. A Tua palavra afirma que o Senhor vai voltar outra vez. E o Senhor vai levar a Tua igreja, vai nos levar para morar contigo, Senhor. Para que aonde o Senhor esteja, nós possamos estar também. Se as nossas vestes estão manchadas, se a nossa veste espiritual está manchada, está suja, nos limpa, Pai. Porque a palavra diz que em todo o tempo as vossas vestes sejam alvas e não falte o óleo sobre a vossa cabeça. Espírito Santo de Deus,
Nos purifica, Pai. Purifica nossas vidas, Senhor. O Senhor marcou essa terça-feira para dar esse alerta para nós, Pai. Nós não queremos ficar como igreja, Pai. Nós não queremos ficar despercebidos, Senhor. Nós não queremos viver aqui perdendo nosso tempo. Nós estamos em uma marcha, em uma jornada, em rumo ao céu, Pai. Alamai querevia sei da manda labastei. Iriemandaravasei calabai derremasei. Senhor, prepara nossas vidas, Senhor. Derrama sobre nós o teu azeite. Derrama sobre nós da unção do teu Espírito Santo. Que a tua igreja tenha azeite, Pai. Não deixa nós sermos uma virgem nécia, uma virgem tola. Que nós sejamos uma virgem prudente. Que a nossa lâmpada esteja acesa. Acende a nossa lâmpada, Pai. Que nós venhamos manter a chama acesa em nossos corações, Pai. Acende a chama no coração deste homem, no coração desta mulher, no coração deste jovem, no coração deste membro, no coração deste obreiro, no coração desta pessoa que está aqui, aqueles que ouvem pela live. Vai tocando na vida deles também, Pai. Erei biandai querevassai. Iriemando você quer derremassei. Alamaste cai deremian sui demanda cassei. Iriemando besei calabaste calabai. Erevia sui demanda labastei. Nos purifica, Senhor, para que nós sejamos purificados, mentes e corações, Pai, corpo, alma e espírito. Toca sobre nós e nos prepara, nos purifica. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Pode tomar o teu assento. Que Deus abençoe, querida, a sua vida. Você pode dar uma salva de palmas aí bem forte, que glorifica e exalta o Senhor. Deus abençoe os irmãos da live que receberam esta palavra. Se você possa receber, enviar para alguém. Que Deus abençoe as vossas vidas. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida